Olá, eu sou o professor Ettore e hoje vamos falar um pouco sobre a gestão de custos e os diversos sistemas de custeio que podem ser empregados para a classificação e cálculo dos custos de uma empresa. Quando observamos os diversos gastos que uma empresa realiza para desenvolver suas atividades, notamos que esses gastos podem ter características bem diferentes. Enquanto alguns gastos são facilmente relacionados com a produção ou atividade fim da empresa, outros são totalmente alheios a essa atividade fim. É a partir desse olhar que iniciamos a distinção entre os diversos tipos de gastos que uma empresa realiza. A primeira distinção que devemos observar é se esses gastos são classificados como custos ou despesas. Os custos são aqueles gastos que estão, de alguma forma, relacionados com a produção da empresa, que estão relacionados com a atividade fim da empresa e não representam uma atividade de suporte ou não relacionada com a produção. A forma mais fácil de entender essa questão é através de um exemplo. Para classificarmos os gastos como custos, precisamos perguntar se aquele gasto é necessário para que o produto ou serviço seja produzido, como a mão de obra dos funcionários da fábrica, ou as matérias-primas, ou o aluguel do pátio fabril. Todos esses gastos serão custos, pois se não acontecerem, os produtos não serão produzidos. Já as despesas são gastos que não se relacionam com a produção, ou seja, mesmo que esses gastos não aconteçam, os produtos serão produzidos. Imagine os gastos com o departamento de vendas ou de marketing. Se esses não acontecerem, os produtos podem acabarem todos no estoque, inviabilizando a existência da empresa, mas mesmo assim, os produtos serão produzidos. Isso implica dizer que esses gastos não têm relação com a produção, e esses departamentos são auxiliares à atividade fim da empresa, que é produzir produtos ou serviços. Dessa forma, a gestão dos custos e das despesas se faz importante em uma empresa. É nestes gastos que se compõem os custos de despesas que comporão o preço de venda e que determinará se a empresa terá lucro ou não. Especificamente, a gestão de custos é muito importante, pois os custos acompanharão os produtos, ou seja, serão estocados junto com os produtos. Para explicar melhor essa questão dos custos, é necessário dizer que as despesas serão sempre apropriadas no mês em que acontecerem, sendo lançadas diretamente contra o lucro, assim que ocorrerem. Já os custos, como dito, acompanham os produtos em que foram gastos, ou seja, aplicados, consumidos, e dessa forma só impactarão o lucro no momento em que esse produto for vendido. Isso implica dizer que os gastos que se transformarem em custos serão registrados como estoque ativo no balanço da empresa e só impactarão o lucro da empresa, sendo baixados dos registros dos estoques quando o produto for vendido. Essa condição de registro e ativação dos custos dos produtos produzidos faz com que a empresa apresente maior lucro mesmo tendo realizado uma grande quantidade de gastos, se os produtos produzidos ainda não foram vendidos. Essa condição produz uma imobilização de grandes somas de capital de giro da empresa e podem causar grandes prejuízos se não forem geridas de forma eficiente. Manter estoques implica ocorrerem custos de oportunidade, pois o valor empatado nos estoques poderiam ser utilizados em outras atividades e gerar maiores retornos para a empresa. Nessa questão, as empresas têm procurado desenvolver sistemas de gestão dos estoques que minimizem esse problema, como o Just-in-Time, que procura zerar os estoques, produzindo apenas o que será vendido e entregue, sem que haja acúmulo de estoques. Para classificar os diversos tipos de custos, foram desenvolvidos alguns métodos de custeio, entre eles os métodos de custeio por absorção, custeio direto, custeio por encomenda ou pedido e custeio ABC.
Cada um desses métodos aborda a diferença entre os custos variáveis e fixos de forma particular. Nos próximos vídeos, abordaremos alguns desses métodos e aplicaremos melhor seu mecanismo e a diferença entre os tipos de custos e sua aplicação nos sistemas de custeio. Esperamos ter esclarecido um pouco mais sobre a gestão de custos e os diversos sistemas de custeio. Bons estudos e até mais! Olá, eu sou o professor Ettore e hoje vamos desenvolver o exercício que utilizamos como exemplo durante a construção do conteúdo deste módulo. Para entendermos melhor o exercício que vamos desenvolver, precisamos entender a diferença entre os custos indiretos e os custos diretos, que chamamos de CIF, custos indiretos de fabricação. Os custos diretos são aqueles que podem ser diretamente identificados com os produtos produzidos, como a mão de obra e matérias-primas e produtos que não necessitam de rateios arbitrários para sua apropriação aos produtos. Esses custos têm como características variarem de forma proporcional às quantidades produzidas, pois são fixos para cada unidade. Já os CIFs são custos que não podem ser identificados diretamente com os produtos produzidos e, por essa razão, precisam ser rateados entre os diversos produtos produzidos. Como eles são fixos, seu valor unitário para cada produto produzido variará em função das quantidades produzidas em cada período. Imagine o aluguel do galpão de produção. Esse valor é constante a cada mês. Se um mês produzirmos 100 peças, ele será dividido por essas 100 peças. Se no outro mês produzirmos 1000 peças, ele será dividido pelas 1000 peças, perfazendo um valor de 10% do valor do mês anterior. Iniciando o exercício, faremos a leitura das instruções, lendo apenas o comando do exercício. Uma empresa industrial apresentou os seguintes valores de custos e volumes de produção em um período. A. Produto em estoque no início do período eram de 100 peças. O custo total dos produtos acabados em estoque era R$ 215,50. Produtos produzidos no período foram de 1000 peças. Produtos vendidos no período, 900 peças. Produtos em estoque final no período ficou em 200 peças. O rateio da iluminação será feito em função do número de lâmpadas em cada departamento. Ou seja, o departamento A tem 120 lâmpadas, o departamento B tem 220 lâmpadas e o departamento C tem 280 lâmpadas. A depreciação da fábrica será alocada em função da utilização da fábrica por cada departamento. O departamento A utiliza 50 metros quadrados, o departamento B 100 metros quadrados e o departamento C 150 metros quadrados. O rateio da depreciação da fábrica será em função de cada um departamentos que ocupa. O aluguel de máquina de produção e da depreciação da máquina de produção, que é linear, e os gastos com manutenção da máquina de produção serão alocados em função da quantidade de peças que foram produzidas pelo equipamento no mês em análise. O salário da chefia será alocado inicialmente a cada departamento que esses gerenciam e, por fim, rateado aos produtos em função da quantidade de horas gastas à produção de cada departamento. O departamento A consumiu 120 horas da chefia, o departamento B 180 horas e o departamento C 100 horas. Os gastos com manutenção foram alocados diretamente em cada máquina que os consumiu, sendo que seu valor foi consolidado por cada departamento e será distribuído aos produtos em função do departamento e não de cada máquina. Após todas essas informações e decisões tomadas pela administração em relação à alocação dos custos indiretos, seguem os valores gastos pela empresa com cada uma dessas rubricas. Nesse slide, temos a divisão dos gastos pelos diversos departamentos e demais gastos que foram alocados dependendo de cada uma das premissas listadas aqui. Como já explicado no desenvolvimento do exercício no material eletrônico,
O primeiro passo a ser realizado é identificar o que são custos diretos, custos indiretos e despesas entre os valores apresentados. Para isso, observaremos os conceitos explicados no vídeo anterior e no início deste vídeo. Nesse caso, teremos a seguinte classificação para os custos listados anteriormente. Sempre lembrando que os custos diretos são aqueles que têm relação direta com os produtos e podem ser divididos de forma constante para cada unidade. Os indiretos precisarão de rateio para essa alocação e as despesas não têm relação com a produção. Segue a divisão. Nesse ponto, vale destacar que a compra de material de escritório não é um custo, e sim uma despesa, pois não tem ligação direta com a produção, sendo essa uma despesa do departamento comercial da empresa. Os custos diretos apresentados na coluna 1 devem ser divididos diretamente pela quantidade produzida, pois, conforme definição apresentada, são valores que variam diretamente em função das quantidades produzidas, ou seja, para cada unidade produzida existe um incremento constante de valor. Com isso, o valor unitário para cada produto é constante e igual entre os diversos itens produzidos em determinado período. Assim, é possível calcular o custo unitário para cada valor de custo direto e asseverar que esses variam diretamente proporcional às quantidades produzidas. Então, podemos ver nesse slide que os custos diretos foram divididos pela quantidade de unidades produzidas, seguindo sua característica. Como a quantidade produzida foi de 1.000 peças, os valores totais foram divididos por 1.000. Após a identificação dos custos diretos unitários, é necessário identificarmos a alocação dos custos indiretos aos departamentos e aos produtos, seguindo os diversos critérios estabelecidos pela administração para a sua alocação. Todos os custos indiretos foram alocados a seus departamentos conforme critérios apresentados pela administração. Na sequência a essa alocação aos departamentos, esses custos foram alocados aos produtos, seguindo ainda os critérios pré-determinados pela administração. Dessa forma, acabamos de alocar os custos indiretos a cada unidade produzida em cada departamento. Com isso, podemos juntar todos os custos unitários para o período analisado e formar o custo unitário total do produto. É sempre importante destacar que esse custo unitário total pelo método de custeio por absorção só é válido para esse período, pois em novo período ele pode variar em função das quantidades produzidas, devido à característica da alocação dos CIFs aos custos totais. Nesse último slide, vamos apresentar o cálculo do ponto de equilíbrio. Ele é explicado pela fórmula que vocês estão vendo, onde o custo unitário do produto é igual ao custo variável unitário mais o CIF unitário, alocado conforme critérios. Então, temos que o custo unitário do produto é 140 mais 16,53 mais 28,52 mais 30,45, perfazendo um custo unitário total de 215,50. Por fim, devemos identificar qual o custo da mercadoria vendida do mês em análise, observando quantos produtos tínhamos em estoque, quantos foram vendidos e quantos foram produzidos no período, conforme apresentado no slide a seguir. Com essa ficha de estoque, podemos determinar qual foi o custo do produto vendido do período em análise. Como a venda de produtos alcançou a marca de 900 peças e custo unitário de cada peça foi de R$ 215,50, o custo do produto vendido ficou em R$ 193.950. É esse o valor que será utilizado para o cálculo do lucro do período e demais informações que serão apresentadas no balanço patrimonial da empresa. Apesar desse exercício ser um pouco extenso, temos um panorama completo do método de apropriação dos custos pelo custeio por absorção. Esperamos dessa forma ter contribuído um pouco mais para o esclarecimento das dúvidas sobre o custeio por absorção. Bons estudos e até mais! Olá, eu sou o professor Ettore e hoje vamos falar um pouco sobre custeio variável
margem de contribuição e ponto de equilíbrio. O método de custeio variável é muito utilizado na contabilidade gerencial. Isso acontece pois a Receita Federal não aceita essa metodologia para apresentar os custos nos balanços e demais demonstrações que servirão de base para o cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. No custeio variável, apenas os custos e despesas diretas e variáveis são alocadas aos produtos, sendo que os custos fixos e indiretos são lançados como despesa do período em que ocorrem, impactando diretamente o lucro para esse período e não sendo carregado em estoques. Já a margem de contribuição é dada pela diferença entre a receita líquida e os custos e despesas variáveis. Esse indicador resulta de uma métrica que varia proporcional conforme as quantidades vendidas e serve para identificar o ponto de equilíbrio, momento em que a receita cobre todos os custos variáveis e fixos de uma empresa, resultando em lucro, prejuízo zero. Tendo essas explicações básicas em mente, vamos ao exercício. Uma empresa industrial apresentou os seguintes valores de custos e volumes de produção em um período, conforme está apresentado no slide. A empresa produziu 1.000 peças do seu produto no período analisado. O preço de venda líquido unitário foi de R$ 600. O imposto de renda de pessoa jurídica já acrescido da CSLL e do imposto de renda diferido somou 80 mil e a empresa não incorreu em mais nenhum outro gasto no período. Para obtermos a sequência correta de valores de margem de contribuição, lucro líquido pelo método de custeio variável e o ponto de equilíbrio dessa empresa, precisamos iniciar separando quais são os custos variáveis, fixos e as despesas entre os gastos realizados para o período. É importante frisar que os gastos variáveis serão aqueles identificados diretamente com os itens produzidos. Os gastos fixos serão aqueles gastos identificados com produtos, mas de forma indireta, e as despesas serão os gastos não identificados com os produtos, como os gastos com o departamento de comercial, de marketing, da alta administração das empresas, dos transportes, entre outros. Com essa distribuição e classificação dos custos em custos variáveis, custos fixos e despesas, podemos iniciar a montagem da nossa demonstração dos resultados do exercício, DRE, e cálculo dos valores. O custo variável unitário será identificado dividindo o total dos custos variáveis pelo número de produtos produzidos no período. Custo variável unitário é igual a 140 mil dividido por 1.000 peças. E o custo variável unitário, então, será de R$ 140 por unidade. Com esses valores calculados, podemos iniciar a montagem do nosso DRE e cálculo dos valores da margem de contribuição e do lucro líquido do período, conforme apresentado no nosso slide. Podemos destacar, observando o nosso DRE, que os valores unitários podem ser calculados de forma precisa até o cálculo da margem de contribuição, pois terão correspondência perfeita com os valores apresentados e que terão constância independente das quantidades produzidas. Dessa rubrica adiante, esses valores já não fazem mais sentido serem calculados. Outro ponto que se deve chamar a atenção é que o custo indireto total irá impactar o resultado do período em que ocorre, independente da venda ou não dos produtos produzidos. Para chegarmos à resposta final do exercício, ainda falta um valor que é o ponto de equilíbrio. Com os valores calculados até agora, podemos achar esse valor e a quantidade de produtos necessária para atingir esse ponto. O ponto de equilíbrio será calculado somando todos os custos indiretos e as despesas indiretas, incluindo impostos sobre o lucro e subtraindo da margem de contribuição, forçando que esse valor seja zero. Em outras palavras, a margem de contribuição é suficiente para cobrir todos os custos fixos e despesas com lucro igual a zero. Em nosso exemplo, esse valor é de 75.500 dos custos fixos, 120 mil das despesas e 80 mil dos impostos sobre o lucro,
perfazendo um total de 275 mil. Esse é o valor que deve ser alcançado pela margem de contribuição para que o lucro do período seja zero. Para que a margem de contribuição seja de 275 mil, devem ser vendidos 599 peças, sendo que nesse ponto o lucro líquido é de R$ 40, por não se ter um valor exato de peças que causam o equilíbrio. A interpretação para essa informação é que quando a empresa do nosso exemplo vende 599 peças, ela passa a ter lucro, pois conseguiu, com sua margem de contribuição total, cobrir todos os seus custos fixos e despesas. Com todos esses cálculos em mãos, é possível chegar à resposta de 460 mil de margem de contribuição, 184.500 de lucro líquido pelo método do custeio variável e de 275.500 para o ponto de equilíbrio. Esperamos dessa forma ter contribuído um pouco mais para o esclarecimento das dúvidas sobre o custeio direto, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio. Bons estudos e até mais! Olá, este é o podcast do tema Gestão de Custos. E hoje, como convidado, nós temos o professor Ettore Oriol, mestre em Administração de Empresas. Seja muito bem-vindo, professor Ettore, e eu já vou à nossa primeira pergunta. No que se concentra a matéria de gestão de custos? Muito boa pergunta, pois é muito importante estabelecer qual é o escopo do que estamos estudando e assim compreender sua abrangência. O estudo da gestão de custos, como está recortado neste curso, procura identificar os tipos e métodos utilizados para a apropriação dos gastos ocorridos aos produtos, distinguindo o que são despesas do que são custos, e dentro dos gastos classificados como custos, o que são custos variáveis e custos fixos. Cada uma dessas definições será utilizada para construir os diversos sistemas de custeio. Então vamos a essas definições. Despesas são os gastos que não têm relação com a produção e são normalmente executados como atividades auxiliares na condução de uma empresa. Um exemplo desse tipo de gasto são os realizados pelos departamentos de venda ou de marketing. Estes gastos são considerados despesas, pois sua não realização não impacta na produção. Já os custos são os gastos que têm impacto direto ou indireto na produção. Estes gastos estão diretamente ou indiretamente ligados aos produtos. Um exemplo de gastos ligados diretamente são as matérias-primas, que são aplicadas para a produção de um determinado produto. Já os relacionados indiretamente, temos o aluguel da fábrica, ou a depreciação dos equipamentos, ou mesmo a mão de obra da chefia direta da produção. Custos diretos ou variáveis são aqueles que se identificam diretamente com cada unidade produzida. Essa identificação garante que os custos unitários dos produtos será constante para os custos variáveis. Dessa forma, podemos determinar com precisão e constância qual é o custo variável unitário e, por consequência, total dos produtos produzidos, independente do período a que este está relacionado. Custos indiretos ou fixos são aqueles que têm relação indireta com os produtos e, por isso, quando alocado aos custos unitários dos produtos, seu valor será variável em função das quantidades produzidas. Como esse custo é constante, fixo, independente das quantidades produzidas, ele, em alguns métodos de custeio, é tratado de forma diferenciada. Os sistemas de custeio mais utilizados são o custeio por absorção, obrigatório para o cálculo do imposto para a Receita Federal, e o método utilizado nas demonstrações contábeis apresentadas anualmente pelas empresas. O outro método muito utilizado é o custeio variável, em que seus dados são utilizados para a extração de informações gerenciais,
de tomada de decisão, pois separam os custos variáveis dos custos fixos, produzindo indicadores muito importantes para a gestão da empresa. Além desses dois métodos de custeio, temos ainda métodos como custeio por pedido ou demanda, custeio por produto ou outros sistemas especialmente desenvolvidos para objetivos específicos. Essas formas de custeio são menos utilizadas, pois são específicas e atendem a objetivos distintos, dependendo de cada operação empresarial. Obrigada, professor. Agora nós vamos falar um pouco sobre a metodologia de apropriação dos custos por absorção. Como funciona essa metodologia e por que a Receita Federal exige esse método na apuração dos impostos? A metodologia por absorção é aquela que diferencia os custos das despesas. Nesse método, os custos relacionados com os produtos será alocado a esses produtos e seguirá seu destino, ou seja, se estes forem vendidos, eles serão lançados contra as receitas. Mas enquanto o produto ficar em estoque, todo o seu custo ficará registrado como um ativo da empresa na conta estoques. É importante frisar que esse método é aceito pela Receita Federal, principalmente porque ele aumenta o lucro em períodos onde a produção é maior que as vendas, pois todos os custos dos produtos que não foram vendidos serão alocados aos estoques e ativados, adiantando o pagamento dos impostos ou não o postergando. O custeio por absorção trata as despesas, ou seja, gastos que não se relacionam com a produção, lançando eles diretamente contra as receitas do período que são realizados. O estoque desses gastos acontece apenas quando algum produto ainda não foi utilizado, como no caso de materiais de escritório ainda em almoxarifado. A partir do momento em que esses produtos são utilizados, eles deixam os estoques e são lançados contra as receitas como despesas, não voltando ao estoque como produtos em elaboração ou acabados, nem mesmo incorporando outros produtos ou serviços. Essa é a principal diferença desse sistema com outros sistemas. Outra grande diferença é a forma de tratar os custos fixos. No sistema de custeio por absorção, os custos fixos de fabricação, CIF, serão rateados e alocados aos produtos. Essa forma de apropriação dos CIFs garante que os produtos terão todos os seus custos alocados ao custo unitário de cada produto. Mas o fato de se ter que utilizar métodos de rateio dos custos, muitas vezes bastante arbitrários, pode causar grandes distorções para a tomada de decisões. Essa alocação provoca uma variabilidade do custo unitário em função das quantidades produzidas. Essa variabilidade acontece pois, como os custos fixos não variam em valores totais em função das quantidades produzidas, quando uma empresa produz mais ou menos produtos, a divisão desses valores pelos produtos será maior ou menor no nível unitário. Essa característica de variabilidade inviabiliza o seu uso como métrica para a tomada de decisão de volume de produção e projeção de metas e demais informações gerenciais, sendo esse sistema utilizado principalmente para fins fiscais. Entendi, professor. Então é por isso que a Receita Federal escolhe essa metodologia. Mas além da metodologia de custeio por absorção, temos a metodologia do custeio variável. Como ela funciona e qual a sua principal função? O custeio variável funciona de forma diferente do custeio por absorção. No custeio variável, o importante é a separação entre os gastos variáveis e os gastos fixos, não importando se são custos ou despesas. Ou seja, os custos e despesas serão tratados igualmente, separando os fixos dos variáveis. Os custos e despesas variáveis serão alocados aos produtos e os acompanharão aos estoques, enquanto que os custos e despesas fixas
serão lançados diretamente contra a receita no período em que ocorrerem. Isso implica dizer que uma parte dos custos dos produtos impactará diretamente o lucro do período em que ocorrerem, postergando o pagamento de impostos. Razão essa alegada pela Receita Federal para não permitir o seu uso para cálculo dos impostos sobre o lucro, como o imposto de renda ou a CSL. Para que esse sistema seja usado, é necessário fazer diversas correções ao final. Esse sistema de custeio variável irá utilizar como custo dos produtos vendidos apenas os custos e despesas variáveis, subtraindo da receita líquida esse valor e gerando como resultado a margem de contribuição. Essa margem de contribuição será o valor que cobrirá todos os custos e despesas fixos. Levando em consideração as características típicas do custeio variável, podemos afirmar que ele produz informações muito mais interessantes para a tomada de decisão, pois sua metodologia garante maior previsibilidade, gerando estabilidade suficiente para a tomada de decisão e projeção de metas e demais análises necessárias ao bem gerir de uma empresa. Certo, professor. Agora minha pergunta é a seguinte: o que é a margem de contribuição especificamente? A margem de contribuição é o quanto da receita dos produtos vendidos será disponível para cobrir os custos e despesas fixas e gerar o lucro para a empresa. Essa métrica é importante, pois separa os custos e despesas variáveis dos fixos, tornando os cálculos muito mais transparentes. Isso evita a necessidade de alocações arbitrárias dos custos fixos, utilizado largamente em outros métodos de custeio, como por absorção. Ao escapar dessa armadilha, o custeio variável garante a estabilidade já mencionada e maior fidedignidade aos números apurados. É na margem de contribuição que reside as principais análises do custeio variável, pois essa é quanto cada produto garante de retorno efetivo, principalmente em análises acima do ponto de equilíbrio. Obrigada, professora. Nossa próxima pergunta é: o que é o ponto de equilíbrio e como ele é calculado? Então, o ponto de equilíbrio é o momento em que a margem de contribuição total das vendas dos produtos cobre todos os custos e despesas de uma empresa. Nesse ponto, a empresa não terá lucro nem prejuízo e todos os seus gastos estarão cobertos pela receita das vendas. Essa informação é muito importante para o gerenciamento de uma operação em uma empresa, pois lhe fornece informações de quais as quantidades mínimas que uma empresa precisa produzir para que comece a dar lucro. Mesmo que a margem de um produto seja positiva, a empresa só terá lucro quando a soma das margens unitárias cobrir todos os custos e despesas fixos. Para calcular o ponto de equilíbrio, é necessário se conhecer com precisão os custos e despesas da empresa que está sendo analisada. É necessário separar com precisão os gastos fixos e os variáveis. Isso porque esses valores serão a base para o nosso cálculo. Inicialmente, é necessário calcular a margem de contribuição unitária, que é o preço de venda unitário do produto, deduzido dos impostos sobre as vendas, das devoluções, dos abatimentos incondicionais, chegando ao preço de venda líquido. Desse preço de venda líquido será subtraído todos os custos variáveis e despesas variáveis unitários, chegando à margem de contribuição. Para o cálculo do ponto de equilíbrio, em quantidade de produtos, é necessário dividir a soma de todos os custos e despesas fixos pela margem de contribuição unitária. O resultado dessa divisão será a quantidade de produtos que se precisa vender para que todos os custos e despesas fixos sejam cobertos, ou seja, o ponto em que a empresa atinge o equilíbrio, não tendo lucro nem prejuízo. Bom, professor Héctor, e caminhando agora para o final do nosso podcast, nós temos a nossa última pergunta, que é a seguinte: quais os tipos de ponto de equilíbrio que existem e quais as suas funções durante a análise de custos?
Questão interessante. Quando calculamos o ponto de equilíbrio, podemos ter diversos olhares para ele. Normalmente se destacam 3 formas de olhar para esse ponto de equilíbrio: o contábil, o econômico e o financeiro. O ponto de equilíbrio contábil é aquele que são considerados todos os custos, levando em consideração o princípio da competência. Esse princípio dita que todos os gastos incorridos devem ser registrados, independente de seu pagamento ou não. Essa premissa garante que os gastos realmente incorridos serão todos registrados e que antecipações não serão tratadas como custos ou despesas, mas como ativos para a empresa. Os gastos incorridos e ainda não pagos serão considerados em sua realização e não em seu pagamento. Já o ponto de equilíbrio econômico, além de apropriar os custos e despesas por competência, acrescenta o custo de oportunidade aos custos fixos da empresa. Isso garante que o ponto de equilíbrio econômico levará em conta a possibilidade que os investidores tinham de aplicar seu capital em uma aplicação alternativa de referência, onde teriam uma remuneração por esse capital. Normalmente são utilizados investimentos que apresentem o mesmo risco que o empreendimento ou com risco menor. Essa forma de olhar para o ponto de equilíbrio traz vantagens quando da tomada de decisão de se investir ou não em um empreendimento empresarial. Por fim, o ponto de equilíbrio financeiro pode incluir gastos que ainda não foram apropriados como custos ou despesas e eliminar de seus custos fixos valores que não representam desembolsos, como as depreciações e amortizações, por exemplo. No lado da inclusão de valores, pode-se incluir possíveis investimentos ou amortizações de empréstimos, entre outros desembolsos que a empresa tenha de fazer no período analisado. Professor Ettore, muito obrigado pela sua participação, por toda a sua contribuição. Também queria agradecer a todos os alunos que nos acompanharam até aqui e até a próxima!